Né? Embora a medicina esteja avançando nisso também. Mas, intelectualmente, o que tem sido descoberto é que é o contrário. Tem sido descoberto que é o contrário. Principalmente com as habilidades que são mais valorizadas hoje. Primeiro, por volta aí dos 50 anos, 30 e poucos, 50 anos, a gente já passou por muitas crises. Muitos momentos que a gente achou que ia acabar o mundo, não é isso? Vai acabar o mundo, acabou tudo. Quem aos 50 anos nunca passou, algumas vezes, por algum momento, falou assim, ferrou. Né? É a pior coisa que tem. Aí daqui a pouco acontece uma coisa pior. Isso gera uma capacidade da gente colocar as coisas em perspectiva. Isso gera na gente uma capacidade de ver assim, um momento de uma turbulência, um momento de uma concordata da American a gente fica mais tranquilo, começa a não ser levado pelo pânico. Tem uma curva do efeito da ansiedade sobre a performance. E, dependendo da experiência da pessoa, a ansiedade sempre tem um efeito positivo sobre a performance até um determinado ponto. Essa ansiedade excessiva deteriora a performance. Uma curva proposta há mais ou menos 80 anos e provada empiricamente há uns 20 anos. Só que esse limiar depende muito da experiência. Tem alguns experimentos com bombeiros, por exemplo, no momento de mais tensão, os bombeiros mais experientes chegam cada vez mais tensão, mais eles estão produtivos, mais eles conseguem pensar, raciocinar. Os bombeiros menos experientes, eles entram em pânico, porque eles acham que acabou o mundo, não tem como sair daqui. E o cérebro entra em estado límbico, em que ele não pensa mais e ele age como um réptil. É fight or flight, é sair correndo ou lutar, e ele não consegue tomar mais decisões. Calma no meio da tormenta é uma grande qualidade das pessoas que estão na meia idade. E é muito importante isso num mundo tão turbulento, num mundo que muda a cada dia como hoje. Tem um outro ponto muito importante que só vai melhorando com o passar do tempo, que são as motivações de crescimento. O Maslow e depois a teoria R fala que tem umas motivações de sobrevivência, tem aquelas que são de crescimento pessoal. Chega um momento que você fala assim, puxa, agora eu não tenho mais tanta preocupação com sobreviver, com me relacionar. Tem gente que ainda não resolveu o problema de relacionamento, mas quem já passou por isso está preocupado com o crescimento. E é aí, muitas vezes, que vem as grandes ideias sábias. As grandes ideias sábias normalmente vêm no momento em que você passa de necessidade de existência, de relacionamento, e você vai se preocupar com o crescimento. E você tem ideias sábias, você consegue ser um pouco seguro e você consegue ser um sábio. E só vai melhorando. Só melhora, óbvio, melhora contextualmente, melhora nas situações em que você vai usar isso. A gente já vai falar sobre isso. Se você for usar, depois de ter toda essa experiência, toda essa sabedoria, tudo isso, e você decidir ser um jogador, um tenista aos 50 anos, provavelmente essa sua experiência não vai ser muito útil. Pelo contrário, as suas fragilidades físicas provavelmente vão ser preponderantes. Daí vem o segundo mito. O segundo mito que os estudos têm indicado é o mito da transformação mágica. De que um belo dia você acorda e você descobre o seu verdadeiro ser e você descobre que você, na verdade, tinha que ser um ator. Que você fala, nossa, eu vou ser um ator e tudo é possível. E como tudo é possível, né, tudo é possível. Uma vez eu tive uma funcionária que alguém uma vez disse para ela que tudo era possível. Lamentavelmente era uma recepcionista, muito competente e que com esforço ela poderia ir longe. Então uma pessoa falou, não, vá atrás dos seus sonhos, tudo é possível. Ela falou, mas eu quero entrar na USP.
tudo é possível. Você acredita nisso? Eu acredito. Aí ela pediu demissão. Eu falei, mas Mariana, você está pedindo demissão, você está indo bem, você chegou... Não, mas eu vou passar para a USP. Vou fazer letras na USP. Mas olha, a sua redação pode melhorar bastante. Não queria dizer que a redação dela era péssima, ela não ia passar na USP, isso aí era julho, ela ia passar no mesmo ano na USP. Você tem que... A gente apoia, vai fazer um curso, ano que vem talvez. Não, mas é possível, eu acredito. Resultado, meninas. Abriu mão de um emprego bom para ela naquele momento. Teve a fantasia, daí a diferença entre sonho e fantasia. Ela teve uma fantasia de que ela poderia passar para a USP, se frustrou e ficou paralisada, depois se culpando. A gente tem várias fantasias. Quem estudou psicologia analítica, quem estudou isso, sabe que a gente vai acumulando fantasias ao longo da nossa vida. Isso não é sonho. Sonho é uma coisa. Sonho, pela definição do Donald Winnicott, é usar a imaginação para criar cenários possíveis em que o nosso potencial pode ser alcançado. Fantasia não é aquela coisa assim, puxa, eu gostaria de ser um pianista famoso, aí eu vou começar a estudar piano aos 50 anos. Olha, você não vai ser o Ariel Rubinstein. Tem um caso que é citado no paper de um grande executivo que descobre aos 50 e poucos anos que na verdade o que ele quer ser é um grande cineasta. E aí ele abandona uma carreira de sucesso, ele não estava satisfeito, mas ele vai querer ser cineasta aos 50 e poucos anos. Aí ele se frustra, mas ele recebe um apoio e ele decide trabalhar na indústria do cinema. Porque ele descobre que na verdade, querer ser o cineasta é que ele tinha a fantasia de ser o Spielberg. É só uma fantasia. E ele transformou isso num sonho, usando as fortalezas que ele foi acumulando ao longo da vida. Tem um artigo muito interessante que eu recomendo para vocês, do Warren Bennis, um dos maiores pesquisadores sobre liderança, chamado The Seven Ages of the Leader. Saiu há alguns anos, 10 anos, na Harvard Business Review. Que ele descreve que as pessoas no trabalho elas vão passando por várias transições. Ele começa como se fosse um infante, depois um garoto escolar, depois ele é um jovem apaixonado, depois ele passa a ser um soldado experiente, ele até fala um soldado experiente com barba, depois ele passa a ser um general com aquelas costeletas, mandando, depois ele passa a ser um estadista cheio de ditados e coisas, com uma visão grandiosa, e no final ele é um grande sábio. E ser sábio é uma enorme necessidade no mundo de hoje. Enorme necessidade. As empresas precisam de pessoas sábias. Os jovens precisam de pessoas sábias. A gente ouve isso em cada cliente que a gente tem, precisando de apoio para o cara que é da geração Y ou da geração X, ele não tem, ele é muito isso, é muito aquilo, é muito aquilo outro, precisa de sabedoria. Essa sabedoria, ela pode ser traduzida em várias posições. Conselheiros, consultores em projetos muito complexos que envolvem stakeholders dos mais diversos, e você precisa chegar a consensos, em grandes negociações. Ser professores. E Tim Norian, Dean de Harvard Business School, foi executivo. Jack Welch lançou o Jack Welch Institute agora. Em vários casos, de grandes professores chegaram numa determinada... A gente conheceu alguns lá em Harvard, né? Vários que falam assim, puxa, agora eu quero ser um professor. Acho que isso me traz winner growth, né? Empreendedores, vou abrir um negócio, mas não um negócio assim, eu vou abrir um negócio de .com e eu não sei direito qual a diferença entre Facebook e Orkut. Não dá, mas em que a sua sabedoria vai ser útil? Coaches, uma demanda incrível que o Walter vai falar daqui a pouco. Então, o que eu queria deixar aqui com vocês é assim, que esse encontro, agora eu vou passar para o Ricardo Louco. Hoje o mundo está passando por um momento em que grandes possibilidades se abrem às pessoas a partir dos 40 anos. Só que essas possibilidades, elas podem dar margem a frustrações.
Se a pessoa não se conhece, não conhece o seu sonho, não sabe como ela vai crescer e ela não planeja adequadamente o futuro dela baseado no que ela veio construindo ao longo da vida